Raoba! Salve! Então, o vídeo de hoje é praticamente uma continuação do vídeo da semana passada, em como eu falei sobre o Build Driver e em como ele funcionava, né? O problema é que eu tenho amnésia, né? E eu acabei esquecendo de falar sobre alguns outros cintos e full-bottles que aparecem na série, e é justamente o tema deste vídeo. Lembrando que esse vídeo é uma exceção, em comparação com os próximos como funciona. Eu vou tentar passar também uma ideia geral nos próximos vídeos dos outros cintos que tem na série, além do principal e os gimmicks também. Esse vídeo é totalmente uma exceção, porque eu esqueci de fazer isso no último, né? Podem me culpar, perdão. Mas enfim, eu espero que vocês gostem e falou! Começando aqui, vamos falar sobre as Full Bottles, os itens principais de transformação de build. As Full Bottles contêm gás nébula purificado e permitem que uma pessoa com nível de perigo de 3 ou superior se transforme em um Kamen Rider, usando no Build Driver ou no Transstream Gun. Eles também podem ser utilizados no Evolve Driver, no qual o Build Driver foi originalmente baseado. As Full Bottles foram originalmente criadas pela entidade alienígena Evolve, com base nas memórias de seu hospedeiro, o astronauta Shoichi Tsurugi. O Evolve fez isso fazendo algumas perguntas a Shoichi. Primeiro, ele pediu a Shoichi que listasse 30 coisas que ele gostava. Shoichi respondeu então com coisas do livro de imagens de Misora, sua filha, que depois foram usadas para criar as Full Bottles bióticas. Evolve então pediu para Shoichi nomear 30 coisas que poderiam destruir cada uma dessas coisas que ele havia nomeado. Shoichi inicialmente respondeu com alguns objetos como tanques e armas, mas logo ele começou a nomear objetos aleatórios para proteger as coisas que a Misora amava, uma vez que ele percebeu os motivos de Evolve. Parear uma Full Bottle biótica com uma Full Bottle abiótica, que representa um item destinado a destruí-la, representa em uma combinação particularmente poderosa chamada de melhor combinação, ou como todo mundo já conhece, a Best Match. Normalmente, usar duas garrafas homogêneas no Build Driver para uma transformação seria impossível, mas se o usuário tiver um nível de perigo de pelo menos 7, essa restrição pode ser ignorada, por isso que só no final da série o build conseguiu usar uma transformação usando duas Full Bottles iguais de dois seres vivos. Originalmente, o único propósito das Full Bottles era permitir que o Evolve abrisse a caixa de Pandora, dando-lhes acesso ao poder total para destruir a Terra, como ele fez em Marte. No entanto, a rainha de Marte, Verdnadi, que havia possuído a filha de Tsurugi, a Misora, removeu a essência das garrafas, e Evolve, tentando abrir a caixa de Pandora com as Full Bottles vazias, resultou no desastre da parede do céu, ou o desastre de Skywall. Anos depois, com a ajuda de Evolve, as garrafas foram restauradas por Shinobu Katsuragi e seu filho Takumi Katsuragi. Eles estudaram as Full Bottles e a Nebula Gas para o projeto Build, resultando na criação do Build Driver e do sistema Rider. Em algum momento, várias Full Bottles perderam a sua essência e muitas delas foram espalhadas pelo Japão. Para coletar rapidamente as Full Bottles novamente e usá-las para abrir a caixa de Pandora, Evolve apagou a memória de Takumi Katsuragi e o convenceu que precisava derrotar os Smashs e obter as Full Bottles para proteger Touto. Depois que o Build derrota um Smash, uma garrafa vazia, ou Empty Bottle, é usada para absorver a Nebula Gas da vítima, fazendo com que a garrafa inche e ganhe um padrão de teia de aranha preta e um Trangel sólido dentro dela. É geralmente colorido após o Smash ser capturado, mas não necessariamente diz qual Full Bottle ela se tornará, então a cor é basicamente aleatória, né? E assim ela se torna uma garrafa Smash, e através do poder da Rainha de Marte, dentro da pulseira da Misora e de uma máquina de micro-ondas modificada no porão da Nacita, as propriedades nocivas das Full Bottles são purificadas, levando à criação de uma Full Bottle que então pode ser usada pelo build. A máquina do Cento não é necessária para o processo, mas reduz os efeitos colaterais que a Misora sofre de praticamente uma semana inteira inconsciente para algumas horas de exaustão. É por isso que você vê a maioria das vezes a Misora dormindo, tá ligado? Isso cansa muito ela. Antes de passar pelo processo de purificação, o conteúdo de uma garrafa Smash pode ser derramado de volta sobre a vítima, transformando-a de volta em um Smash. No entanto, se alguém usar uma garrafa Smash com uma quantidade letal de Nebula Gas não purificada dentro dela, eles se desintegrarão
e morrerão, ou seja, a vítima não pode ser salva. O poder de um Rider também pode ser absorvido para criar uma Full Bottle. As Full Bottles feitas desta maneira permitem que o build tome a forma do Rider, cujo poder foi absorvido. Além disso, o Rider cujo poder foi retirado ficará incapaz de se transformar. Se o Rider desejar recuperar o seu poder, ele deve agitar as Full Bottles, liberando os poderes e os conteúdos, o enviando de volta para o usuário original. A gente pode ver uma coisa desse tipo no filme crossover de Ex-Aid com Build. Além disso, o Another Build pode usar garrafas vazias para absorver pessoas e transformá-las em essência, como foi visto nos 2 primeiros episódios de Kamen Rider Zi-O. Funcionalidades. As Full Bottles podem ser inseridas em certas armas, como a Drill Crusher ou o Beat Closer, para ativar ataques finais especiais. E a Lion Full Bottle é usada para transformar o Build Phone de modo telefone para o modo de motocicleta. Então as Full Bottles não são usadas necessariamente só para transformação, né? As Full Bottles também podem ser utilizadas para dar aos seus usuários em forma civil habilidades sobre-humanas temporárias, agitando elas. Por exemplo, dando pro Cento super velocidade e agilidade temporárias para evitar ataques, enquanto a Dragon Full Bottle dá ao Banjo socos poderosos e ardentes. Aparentemente, quanto mais a Full Bottle é usada por alguém sem se transformar, mais ela se sincroniza com ele. Variantes mais poderosas das Full Bottles também foram criadas ao decorrer da série, sendo algumas delas a Rabbit Tank Sparkling, que foi criada junto de 2 Full Bottles, a Rabbit e a Tank, junto com a essência da caixa de Pandora. Outras Best Mats foram tentadas para fazer esse item de transformação, porém deram errado e acabaram explodindo. A Rabbit Tank é a melhor Best Mat que tem no Build Driver. Por causa disso, só existe a Rabbit Tank Sparkling e não alguma outra variante desse tipo. Temos também as Splash Jellies, que foram concebidas pelo Takumi Katsuragi, juntamente com o Splash Driver, como uma evolução das Full Bottles e do próprio Build Driver, transformando o estado líquido da Nebula Gas contido nas Full Bottles em um gel, mas o projeto ficou inacabado até que o Cento descobrisse os dados do Splash Driver e o finalizasse. Crocodile Full Bottle. Também temos a Crocodile Crack Full Bottle, que foi utilizada pelo Kamen Rider Rogue usando o Splash Driver. Full Rabbit Tank Bottle, usada pelo Build em conjunto com o Hazard Trigger para acessar a sua super forma, a Rabbit e a Tank. Tem uma versão também dela que estava em desenvolvimento que foi usada como um detonador para o Hazard Trigger. A Dragon Magma Full Bottle, que foi criada a partir dos restos do Dragon Splash Jelly, após ser destruído pelos poderes do Evolto, e usado pelo Cross Z em conjunto com o recém-inventado Cross Z Magma Knuckle para se transformar em Cross Z Magma. Genius Full Bottle, usado por Build para acessar a Genius Form, é feito a partir de um painel da Pandora Box e contém todas as essências de todas as 60 Full Bottles. North Blizzard Full Bottle, essa que foi usada pelo Grease junto com a Blizzard Knuckle para transformar o mesmo no Grease Blizzard. O Cento criou essa Full Bottle usando os dados de Grease e das formas Smash dos seus companheiros. Ela apresenta o símbolo das Full Bottles do robô, do castelo, do besouro e da coruja. Muscle Galaxy Full Bottle. Essa foi usada pelo Cross Z para se infundir e acessar a forma Cross Evolt. Prime Rogue. Essa foi usada no Build Driver pelo Rogue para se transformar na sua forma Prime Rogue. Killbuzz Spider. Essa foi usada pelo Killbuzz em conjunto com o Killbuzz Spider para acessar a sua forma principal. Grease Full Bottle. Essa foi usada pelo Grease em conjunto com o Perfect Kingdom para se transformar em Grease Perfect Kingdom. Há também algumas pequenas variantes das Full Bottles que podem ser mencionadas aqui, como por exemplo a Metal Full Bottle, que transforma o usuário em um Phantom Crusher, aqueles monstros do filme do Grease. A Batable Soul Full Bottle, que é usada por Build para formar o Best Match com a Gamba Rising e acessar a forma Butobo Gamba. Este frasco apresenta a imagem de uma medalha de um item de energia usado em Kamen Rider Batuba Soul. Gamba Rising Full Bottle, ela também serve justamente para fazer essa Best Match com a Full Bottle da Batuba Soul, que eu provavelmente falei errado aqui. E ela apresenta uma semelhança no seu frasco com o Kamen Rider Build, Ex-Aid e o Ghost. Super Sentai Full Bottle, usada pelo Build para formar a Best Match com a Full Bottle dos Kamen Riders e acessar a forma Super Hero Time.
A Full Battle do Super Sentai apresenta semelhança ao Lupin Red e o Patoran Ichigo, que era o Super Sentai da época. Kamen Rider Full Battle foi também a outra battle para formar a Super Hero Time, que nela apresenta os Kamen Riders, o Build, Cross Z, Grease e Rogue. Agora, parando um pouco de falar sobre as Full Battles, que eu acho que eu já falei bastante coisa, vamos passar para os outros dois cintos principais que são usados na série, começando aqui pelo Sklash Driver. O Sklash Driver foi criado para servir como a evolução do projeto Build, utilizando as Sklash Jellies como seu dispositivo principal. É necessário um nível de perigo de 4 para poder... De 4 não, calma lá. Calminha, eu falei meio errado aqui, desculpa. É necessário um nível de perigo de Hazard Level de nível 4 para poder utilizar usando o Sklash Driver. Não pense nada errado aí, viu? Por favor. Caso contrário, ele terá uma onda de energia dolorosa em todo o seu corpo, que basicamente vai tentar proibir o usuário de fazer a transformação. O projeto do Sklash Driver foi revelado nos arquivos ocultos do projeto Build de Takumi Katsuragi e finalizado por Kiryu Sento. Para se transformar com o Sklash Driver, as Sklash Jellies são inseridas no slot de pressão de energia do cinto, e a chave ativadora é bombeada para esmagar a Sklash Jelly. Na série e na linha de brinquedos, as Full Battles também são totalmente compatíveis com o Sklash Driver. Infelizmente, nos brinquedos, a Sklash Driver só lê tipo 5 bottles. Todo o resto ele só faz um som genérico, o que é muito triste, né, mano? O uso constante do Sklash Driver expõe o usuário aos efeitos desprotegidos da Nebula Gas, semelhante à exposição à luz da caixa de Pandora. Cada transformação faz o usuário se tornar cada vez mais agressivo e obcecado pela luta, como no caso do Kazumi Sawatari, Kamen Rider Grease. No entanto, com a experiência suficiente, tais efeitos se tornam menos perceptíveis ao longo do tempo. Qualquer pessoa com nível de perigo abaixo do requisito mínimo de 4, eu vou ter que falar isso aqui de novo, é de 4, né? Desculpa, gente, perdão. Qualquer pessoa com nível de perigo abaixo do requisito mínimo de 4.0 que tentar se transformar será dolorosamente eletrocutado e forçado a ejetar o driver e a Sklash Jelly da sua cintura. E até mesmo para aqueles que atendem aos pré-requisitos, ou seja, sabe ficar de 4, né? Desculpa. Aqueles que estão passando por sua primeira transformação ainda experimentarão as eletrocuções, mas uma vez dominado, eles não terão mais essa preocupação, superando os efeitos colaterais, como foi o caso do Banjo e do Kazumi também. E por último, mas não menos importante, com certeza, temos aqui o Evolt Driver. Esse que é o precursor de toda a série do projeto Build, servindo como base principal para todo o Build Driver e suas atualizações posteriores. De acordo com a nota de Shinobu Katsuragi, o Evolt Driver é alimentado usando a energia do Evolt e da Nebula Gas. O nível de perigo de 5.0 é um pré-requisito necessário para o uso do Evolt Driver, que para humanos normais é basicamente impossível de se obter, até porque os usuários do Evolt Driver são capazes de manipular o poder da caixa de Pandora e controlar o universo também. O processo de transformação no Evolt Driver é similar ao do Build Driver, inserindo duas Full Battles e girando a manivela, onde aparece o Snap Rider Builder e a transformação é completa. É desconhecido o porquê das formas acessadas pelo Evolt não utilizam um Half Body, que é basicamente o estilo do Build, que é meio a meio, sendo que o Snap Rider Builder e a transformação é idêntica à do Build, com as duas formas, à frente e atrás, se chocando contra o usuário. É claro, com exceção do Mad Rogue, porque pelo menos no Evolt aparece uma estrutura semelhante ao Snap Rider Builder, enquanto a do Mad Rogue parece uma massa interconectada de tubos, né? A origem do Evolt Driver é desconhecida, porém a gente sabe que ela foi danificada quando o Evolt destruiu Marte usando a caixa de Pandora. No entanto, quando Soit foi possuído pelo Evolt, ele o forçou a desenterrar o Driver e levá-lo secretamente junto para a Terra. Quando Shinobu Katsuragi foi contatado por Evolt, ele reparou o Driver e o estudou junto de Evolt. Porém, o seu filho, Takumi Katsuragi, eventualmente o escondeu,
reconhecendo os objetivos destrutivos de Evolt. Muito depois na série, o Evolt negociou com Sento para encontrá-lo em troca da vida de Taizen Rimuro. Sento descobriu que a pesquisa oculta de Shinobu reconheceu o Evolt Driver como a fonte de energia para aquele dispositivo de purificação das Full Bottles que ele construiu. Recuperando e consertando o Driver, com a ajuda de Gento Rimuro, Sento e os outros Riders planejavam salvar Taizan sem entregar o Evolt Driver para o próprio Evolt. Porém, o Nariaki conseguiu roubá-lo das mãos da Missora e o entregou de volta para o Evolt, que fez ele conseguir se transformar de volta em Kamen Rider. Mas acredito que seja isso. Eu falei bastante sobre as Full Bottles e sobre os seus outros drivers utilizados na série. Posso ter faltado com alguma coisa ainda? Eu vou sempre dizer que sim, porque infelizmente eu sofro da mesma coisa que o Wiki de Revice, né? Eu sofro de amnésia, porque às vezes eu esqueço as coisas assim de graça, sabe? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido um bom complemento do da semana passada. Quando eu for fazer um próximo como funciona, com certeza eu vou colocar mais informações. Mas isso aí, qual driver você gostaria de ver em um próximo como funciona? Fala aí pra mim. Eu vi que bastante gente falou sobre o Decade Driver, e recentemente eu até vi um filme do Decade, então talvez eu possa fazer como ele funciona. Se vocês tiverem interesse, comentem aí. Caso não, comenta um driver, alguma coisa de Kamen Rider que você tem dúvida, que eu possa trazer um vídeo. Espero que tenham gostado, e bye bye!